Olá, Itapê. Tudo bem? Eu estava com saudade de fazer o seu ponto de vista com Cristina Bernardes. Eu fiz 3 meses atrás, fiz uma entrevista só esse ano. Ano passado foi 11 meses sem fazer. E o tempo mesmo para reavaliar algumas coisas. E aí eu decidi voltar. Talvez não com tanta frequência, mas eu escolhi março porque é o mês da mulher, né? 8 de março. Então, durante todo mês aqui em Itapetininga está sendo feito homenagens à mulher. E eu gostaria, quando eu conheci essa artista, que já ela vai se apresentar, numa exposição, e ela vai falar um pouco dessa exposição, a gente vai abordar um pouco isso, eu olhei, é ela que eu gostaria de entrevistar. Isso foi em meados de março. E aí, hoje, a gente está fazendo a entrevista e na segunda-feira, dia 30, você vai assistir. Com você, Auxiliadora Farias. Ela vai contar essa história, você não sabe, mas eu vou perguntar. Como é? Se apresente para nós e nos conte como é que você veio parar aqui na nossa cidade de Itapetininga. Então, meu nome é Auxiliadora Farias e em 2019 meu marido recebeu na Receita Federal um comunicado que nós iríamos mudar para Itapetininga. De onde vocês eram? De Belém. Em Belém, tá? Receita Federal em Belém. Receita Federal lá em Belém. Você é nativa de lá? Você nasceu lá? Sim, nasci em Belém. Sou da cidade de Belém, da capital. Morou a vida inteira lá? Morei a vida inteira. Olha como é a vida. Aí, de repente, seu marido foi transferido para cá. Isso. A gente vinha muito para São Paulo, né? Porque minha filha morava em São Paulo. Tá. E aí a gente não tinha ainda a ideia de para onde que ia por causa das transferências. E a gente queria mudar para uma cidade do interior de São Paulo. E aí a gente colocou várias cidades, inclusive Bragança Paulista, São Roque, cidade da Baixada Santista, até Santos também. Uhum. E aí, de repente, saiu Itapetininga. E vocês tinham colocado esse nome ou não? Não, eu acho que estava na lista, mas a gente não imaginava que ia ser chamado para cá, isso. E aí as pessoas, quem já tinha vindo para cá, falava sempre pra gente, vocês vão enfrentar um frio terrível lá. Lá é muito frio. Aí eu já vi com aquela sensação, né, de... Então vocês vieram para cá... Eu vim de um lugar super quente, que é o Pará, que é Belém. 2019 vocês estavam 2019. E eu gostei daqui. E seu marido? Gostou também. A gente gostou porque a gente achou a cidade calma, tranquila. Então, tinha facilidade para tudo aqui, né? Tinha tudo na cidade que se precisava. Então, para gente que gosta muito de ficar em casa, ele é escritor, eu sou artista plástica e pinto, eu só sentia falta das galerias de arte, museu de arte, essas coisas assim que não encontrava aqui. Então, eu continuava pintando, produzindo sempre, pintando muito. Nunca parei. Já a gente vai saber o começo dela. Aí o seu marido se aposentou aqui. Vai se aposentar, fechou, né? Está se aposentando. Fechou, vocês sabem que a Receita fechou aqui, né? Mas ele continua trabalhando. Sim, até daqui a uns meses já está em processo de aposentadoria. Que ótimo, que ótimo. E então agora... eu gostaria antes de abordar como é que você começou a fazer tudo isso. As pinturas que você está falando, né? Quando comecei a pintar. Bem, a história é longa. Calma. Antes de eu abordar essa parte de como é que você começou tudo isso, sim, eu gostaria de saber qual é a importância que você dá à cultura na vida das pessoas. Como é que era a cultura que você via lá? Como é que ela é artista plástica, ela pinta. Então, assim, como é que você vê? Na verdade, a pergunta é, como é que você vê a arte plástica no Brasil? Olha, a arte plástica no Brasil, ela é bem ativa, é forte.
No estado do Pará você vê muita movimentação, muito movimento. Tem um grande salão que acontece lá, né, em onde vem vários artistas, inclusive de outros países, para expor nesse salão de arte. Então, comecei por causa dessa influência. Na verdade, desde criança. Desde criança eu sempre gostei, mas ela apareceu de verdade, assim, para mim mesmo, que eu disse, eu quero. Era uma coisa que vinha de alma. E aí, foi em abril de 1994, né, comecei a pintar em maio. E eu comprei telas, guardei no armário, esqueci. Aí depois um dia eu disse, nossa, eu quero pintar. Aí fui pra rua. Desculpa interromper, você tem um dom natural da pintura? Sim, eu sou autodidata. Você não precisou fazer? Não, não. Só me deu vontade. Só me deu vontade de fazer, de começar. E aí eu fui comprar as tintas. Aí as primeiras tintas que a gente compra logo, a priori, assim, logo é tinta acrílica e a óleo, né? Porque eu disse, eu não imaginava que eu ia pintar em aquarela depois. E eu comecei a pintar, e inclusive tem um quadro aqui, que foi um dos primeiros quadros, que está ali. Ó. Lá no cantinho, é uma pintura da época depois eu coloco do impressionismo também, nessa época, né? Eu dou um jeito depois de mostrar, porque agora está difícil. Tá certo. Gente. E aí eu comecei a pintar, e eu comecei a descobrir que eu conseguia. A primeira reação minha, gente, eu consigo desenhar, consigo pintar, eu consigo mexer nas tintas, eu consigo misturar. E aí nisso meu marido começou a comprar livros de arte, livros de artistas, comecei a encher a casa de livros de arte. E aí ele comprava também livros de como pintar. Só que eu disse assim, mas eu sei fazer isso, não preciso. Eu já sabia como fazer as misturas para conseguir um tom. Eu não sabia como eu fazia isso, mas eu fazia. Você foi buscar um professor? Não. Não? Não. Gente do céu. Eu só fui atrás de um professor quando eu imaginei assim, como que eu vou pintar como, por exemplo, um grande mestre de arte clássica, né? E como que eu vou pintar se eu ainda não sei trabalhar? O que eu não conseguia era o claro e o escuro, para eu fazer aquele escuro, aquele claro aparecer, e o escuro também, né? E o sombreado? O sombreado. E aí eu encontrei um mestre que pintava esse tipo de arte. E aí, quando eu comecei a pintar com ele, ele disse assim, eu queria ensinar auxiliador, mas auxiliador tem estilo próprio. Mas, enfim, eu aprendi com ele uma técnica que eu gostei muito, né? Que era a velatura. Aquela coisa você pintar e deixar aquilo esfumaçado, sabe? Como naquelas obras antigas. Isso aí, eu passei por essa fase toda. E você falou comigo, antes daquele primeiro encontro, por que eu deixei de pintar? Fazer pinturas mais impressionistas, mais do século XIX, né? Deixa eu só interrompê-la, e a gente já volta nesse assunto, para falar onde que a gente se conheceu, para que você perceba que ela tá, eu queria que você, a partir daí, que você falasse um pouco, ela trabalha, sente a falta de disposição aqui. Aí eu gostaria que você falasse aonde aqui em Itapetininga, como é que você começou a chegar, onde você começou a chegar, porque a gente se conheceu numa exposição lá na Câmara, no espaço da Câmara Legislativa, onde ela expôs a visão dela hoje de Frida Kahlo, que já ela vai contar. Então eu gostaria, só que antes de você falar, e lá que a gente se conheceu, eu sei que você, pelo menos aparentemente, eu vi você muito com o pessoal da Casa Kennedy. Sim, Foi por ali? Foi por ali. Tá. Foi. Então eu queria que você falasse um pouco disso, porque a Casa Kennedy está tendo cada vez mais uma importância nesse sentido cultural, sobretudo. Muito, tá muito. Quando eu cheguei aqui em 2019, logo começou aquela pandemia, logo depois. Estava tudo parado, muito parado, inclusive a Casa Kennedy. Eu só fui conhecer, acho que em 2022, por aí, a Casa Kennedy. Eu estava aqui, nessa casa que eu estou morando agora. E aí eu fui lá assistir uma peça.
mas eu não consegui falar com mais ninguém. Passou um tempo, 2023, e aí tem um casal aqui, que ela é cantora, que é a Kátia Baroni, e o marido dela, que a gente já fez amizade, porque a gente se encontrou num evento sobre cultura. Olha que aqui legal. na escola, 3 escolas, é isso, né? Aqui embaixo. Jorge Gomide, uma coisa assim. E aí foi muito bom, ali começamos uma amizade, e eu comecei a me inteirar do que estava acontecendo na cidade em relação à cultura. E disseram para mim naquela mesma noite, você já foi na Casa Kennedy? Você já falou com a Valquíria? E aí eu disse, não, eu não sei, eu vou dar um jeito de você falar com a Valquíria. Isso a Kátia. O Lucas, o marido da Kátia. Tá. Lucas, aí eu esqueci, eu digo, nossa, acho que não vai dar certo. Não estava ainda com ânimo, eu estava meio voltada, estava muito fechada. Mas você não tinha feito nada ainda aqui? Não, nada. Estava cheia de obra de arte aqui e nada. Aí, eu conversando com a Kátia, num desses eventos da praça, tinha capoeira, essas coisas, ela disse para mim, porque eles vieram aqui e viram meu trabalho. E ela disse, é preciso expor, auxiliadora. E eu disse, mas como? Eu não via um caminho. Aí ela disse para mim, assim, lá na praça, você vai falar com a Valquíria e vai expor. Vai, auxiliadora. E parece que ela me deu um gásinho naquela hora. E quando eu vi, eu estava pedindo para o Lucas mandar o telefone da Valquíria. Aí conversei com a Valquíria. Gente, eu amei conversar com ela. Simplesmente, ai, gente, fiquei tão à vontade com ela ali, conversando. E uma alegria que eu sentia de estar conversando com a Valquíria, né? Sobre arte, música. E eu fiquei assim, tipo, nossa, agora acabou aquela sensação de estar sozinha, de estar numa cidade que eu não conheço ninguém ainda, muito pouco, né? E aí ela veio aqui e viu as minhas 14 telas sobre as divas, que eram as divas do cinema, que eu tinha feito em Belém, essa exposição no Sesc, em 2014, né? E parei aqui, ficou em casa. E aí, quando foi dia 25 de outubro, eu estreiei lá na Casa Kennedy com essa exposição. De 2022? De 2025, ano passado. Ano passado? Ano passado, porque elas são de 2014. Não, eu sei, mas de 19 a 2025. Para você expor. Isso. E aí, a partir daí, começou, ela veio aqui e a gente viu outras obras, né, são as Fridas. Eu tô com mais de umas 30 telas assim, de Frida Kahlo também. E aí me preparei para essa exposição, moldurei algumas, outras não. E elas estão expostas lá na Casa Kennedy agora, né? E já estou me preparando para uma outra exposição, que são Mulheres do Brasil, em que a gente vai apresentar mulheres das regiões. Mas você vai... obras já prontas ou você vai... Não, eu estou fazendo. Está fazendo. E eu também tenho, já também para expor. Além de ter para expor, eu estou fazendo mais ainda. Só que essas são mais um estereótipo mesmo da região. É amazônica, o norte ou o nordeste, porque eu sou do norte, sou de Belém, né? Então, eu quero apresentar essas mulheres. E a proposta, na verdade, é essa. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você começou a pintar, você começou a lidar com a pintura como profissão, como meio de financeira, disso que eu vou viver? Como é que você... Não pensei. Ou só diletantismo mesmo, vou pintar por prazer e pronto, não quero... Não pensei, e até hoje, quando eu estou pintando, eu nunca penso que eu vou fazendo algo comercial. Mas você já vendeu? Já vendi, porque eu vendi, assim, um desenho que foi feito com a alma. Eu sempre falo, aquilo que eu fiz com o maior prazer, com uma sensação de encontro, sabe? De encontro meu com aquela pintura, que eu sentia muito prazer de fazer, como até hoje. Sim, elas foram vendidas. E a primeira exposição minha foi em novembro de 1994, no 3º piso do Shopping Guatemi, que era voltado lá só para os artistas. Em Belém. Em Belém. No 3º piso tinha um espaço imenso lá, só para artes. E aí eu expus lá.
Só que quando eu fui me inscrever para fazer a exposição, já tinha mais cinco artistas para expor junto comigo. Só que esses artistas eram famosos. Um deles tinha ganho em primeiro lugar no Arte Pará. Os outros tinham sido curadoras, juristas de arte. E um cantor famoso de Belém, que também era aquarelista, Walter Bandeira. E você chegou assim? E todos eles não eram paraenses. Só o Walter, só o cantor. Os outros eram dos Estados Unidos, da Europa. E a gente se juntou naquele espaço lá e enchemos de arte aqui. Foi uma coisa louca, assim, para mim. Para mim, que eu me via com aquelas minhas quase 30 telas, e as pessoas chegavam lá e diziam assim, nossa, tudo impressionista, tem muito Van Gogh, tem muito... E eu não entendia por que eles falavam tanto isso, era essa a sensação. E foi vendida, tanto para fora do Pará, quanto para outros lugares de dentro do Pará, praticamente todas as obras. Inclusive as suas. As minhas, sim. As minhas foram mais vendidas nessa exposição. Ela começou no impressionismo. Para mim, isso que foi uma coisa assim, que até hoje eu penso assim, nossa, isso foi coisa assim de outro mundo. Então, explica um pouquinho do impressionismo. Bem, até hoje o impressionismo é encantador, né? Eu comecei, era um carinho, um amor que eu tinha por aquelas obras. Era como se eu relembrasse alguma coisa de uma época que eu sabia fazer, que eu já vivia aquilo, e eu pintava, assim, freneticamente, um atrás do outro. Assim. Só para você se situar, Van Gogh é um dos maiores exponenciais, né, do expressionismo. Não, olha, ele é o expressionismo. Do impressionismo vem Renoir e Monet. Eu sempre achei... O Van Gogh é expressionismo. Olha, gente, olha que ignorância. Eu jurava que aquelas pinturas deles são parecidíssimas com mas o Van Gogh é mais expressionista. Mas aí é coisa de quem entende mais da arte. Porque sim. O Van Gogh, ele também tem só nuances das paisagens. Sim. O impressionismo é bem isso, são nuances. Ao fazer a Cristina, vai desenhar contornos muito sutis, né? O impressionismo, eles são muito as nuances e as manchas. Nessas manchas que eles fazem as expressões, né, vindas dessas manchas. Isso é um trabalho impressionante. É por isso que é impressionismo, porque realmente... Impressiona. E o expressionismo? O expressionismo, ele já vai ter mais uma coisa mais figurativa. A figurativa é quando você já percebe bem a forma. Dentro do impressionismo? Sim, a forma. Pode ver as pinturas de Van Gogh, né? Ele usa uma técnica de... Você pode ver, ele pinta assim, como se ele tivesse... quase que machucando a tela, aqueles riscos são riscos ansiosos, né, de Van Gogh. Sim. E já o Renoir com Monet, parece que eles entram numa coisa de espiritualidade, aquela coisa... Você vê uma coisa mais suave. Isso, os lagos de Monet, coisa mais delicada. Então, isso aí, para mim, era muito... Então, você começou pelo impressionismo. Sim. E pintei bastante, sabe, nessa época. Mas eu não pintava só eles também. Eu ia buscar lá atrás o Rafael, assim. Gostava daqueles anjos. Anjos com banjos. Você sabe aqueles anjos com banjos dele? Tem na Bíblia, tem na história da arte. Idade Média também tem essas coisinhas. Né, a Idade Média já é uma outra arte, né? Na então, Idade eu falei Média, disso porque, olha, eu vi naquela... Ali em cima, bem, né? Na época da cavalaria. Aqui embaixo é uma arte religiosa, clássica, né? Religiosa também, Então, isso para mim foi a minha primeira escola. A escola que eu fazia. Porque eu precisava daquilo. Assim como todos os mestres, todos os pintores, também eles buscavam antes, né? Quem estava atrás. Até se encontrar como artista, né? Porque encontrar seu lugar. Seu lugar dentro de si mesmo, né? Que eu acho que é isso que é o arte, que, na minha modesta opinião, de leiga, que gosta de arte, mas não entende tanto, quando eu vejo vocês, assim, eu busco, quando eu vejo a exposição de vocês, a alma, sabe? Tentar encontrar a personalidade, a sua personalidade na arte que você coloca. Uhum.
Sim. Isso, tô certa? Tá certa. É isso. É por isso que eu digo que eu não me preocupo, assim, no meu objetivo não é vender. Eu estou fazendo arte para vender. Então eu vou fazer o que as pessoas gostam. Não, eu quero fazer o que eu sinto, o que eu posso manifestar. Então eu manifestei algo ali e mostrei para as pessoas. Se elas gostarem, gostaram. Se não, fica como o meu manifesto. O seu legado também. O meu manifesto, que coisas que dizem que os artistas, eles se manifestam eles mesmos na tela, não é isso? Eles não têm talvez essa noção, mas às vezes são eles mesmos ali. Então é por isso que muitas vezes, quando você olha uma arte, você reconhece daquele artista tal. O traço é o mesmo, é sempre o mesmo. A gente já sabe, se falar para mim, olha, parece da tia auxiliadora, meus sobrinhos falam, né? Parece a coisa da tia auxiliadora e tal. Olha, tem igual da auxiliadora, porque é o nosso traço, a nossa forma de desenhar. Eu vejo você, já conversei com ela 1 ou 2 vezes, e na segunda, né, que nós nos encontramos, terça-feira que a gente se encontrou para a gente se conhecer melhor e saber o processo da entrevista e tal. E eu fiquei pensando que você fala um pouco da coisa do social, da arte para todo mundo. Como é que você... E hoje você, já você vai receber um título de cidadã Itapetininga, se prepare, porque isso acontece. Sim. E você não tenciona mais sair daqui. Por enquanto não. Por enquanto, mas assim, você não tem essa ideia de ir embora, mas, e enquanto isso não acontece, né? Como que você espera contribuir como artista na vida da arte de Itapetininga, buscando aproximar as pessoas que não têm esse conhecimento de visão de arte? De um modo geral, o brasileiro não tem o conhecimento, né, da arte, então não tem vontade de ir. Sim. Então são sempre as mesmas pessoas nas galerias, são sempre as mesmas pessoas. Verdade, isso. E isso é uma coisa que eu acredito que a arte deveria mudar. Não sei se você já pensou sobre isso. Trazer a sua arte tão, vou falar acadêmica, mas não é acadêmica. Não é acadêmica. Trazer a sua arte, eu não encontrei uma palavra melhor, mas não é acadêmica. Levar a sua arte para o público mais inculto, vamos dizer assim. Como que você vê isso? Você acha que é possível? Eu não sei se é possível. Já pensou nisso? Eu não sei se é possível, porque eu só sei trabalhar com esse estilo. Eu não vou, por exemplo, partir para uma outra. Não, mas eu não estou dizendo isso. O que eu penso é levar a sua arte e explicar para as pessoas o que é a arte e o que é a sua arte. Sim. Então, assim, quando eu penso na arte, de popularizar a arte, mas a sua arte, não você, como você acabou de falar, não quero fazer uma arte para vender, essa vende, eu vou fazer. Ou então para agradar. Mas levar a sua arte para um espaço mais popular e explicar para as pessoas. Porque a gente não tem obrigação de saber, porque a gente não aprende na escola, deveríamos aprender, mas a gente não aprende. É verdade. Mas a questão, por exemplo, para mim, é oportunidade. A oportunidade está entrando aí em primeiro lugar. Sabe disso? Oportunidade. Se você tem essa oportunidade... Isso é fácil. Por exemplo, agora eu tive essa oportunidade. Nessa última exposição aqui, quando saiu da Câmara, ela foi para a Casa Kennedy. Então, para a Casa Kennedy, o meu público foi as crianças da escola. Foi as pessoas mais simples. Mas são essas pessoas que precisam ter esse conhecimento estético. Então vieram as moças também que fazem esse tipo de colar aqui que eu tô, de sementes, né? Lá do Gramadinho foi. Você conheceu a Joana, então? Conheci a Joana. Ai, querida, eu já fiz umas 2 entrevistas com ela. Então, elas estavam lá também. Eu falei para a Valquíria que era muito importante a gente estar tudo junto lá. Porque né? Tem essa conexão, né? Essa conexão com todos ali. E as crianças, elas podem até não ter entendido direito, mas a criança vai se encantar, ou vai gostar, ela vai, né? Vai questionar. Vai questionar, isso é importante. É isso que eu falo, dessa oportunidade. E aonde a gente for chamado, por exemplo, é isso. A gente, vamos lá. Igual você me chamou,
Eu poderia ter dito, não vou fazer entrevista, porque eu sou um pouco de... Mas você sabe, eu vou falar, uma digo, coisa. deixa eu... Eu achei que ela fosse dizer não. Porque eu estou muito ocupada. Porque, não, mas na hora lá, eu achei, Eu estava muito tímida. Depois ela disse que ela é tímida. Então, eu fui, me apresentei, e ela falou, depois a gente vê isso. Então, eu já peguei o telefone, sabe? Porque eu pensei assim, se eu não pegar o telefone dela agora, como é que eu vou saber exatamente como me aproximar? Não sei, fiquei pensando, não sei como é que ela como é que é a vida dela de artista, né? Eu falei, agora, daí eu peguei o telefone, mas assim, morrendo de medo, porque você é tímida, dá para acreditar? Então explica um pouco disso. Isso aí é uma coisa de criança, né? Muito, muito infantil, assim, coisa que a gente não supera com o tempo. Então, olha, geralmente eu acho que, como eu tenho leitura, eu tenho conhecimento e tal, eu quero dizer assim, no conhecimento, no limite, no que eu gosto, né? Não põe a mão, para não apertar deve ficar barulho aqui na coisa. Então, eu sempre gosto de manifestar, eu trabalho muito. Eu manifesto muito trabalho. Você escreve então, também? Escrevo. Inclusive, eu estou escrevendo meu livro. Sim, eu estou escrevendo meu livro. Já está bem caminhando. Autobiográfico? Autobiográfico e da minha arte todinha, toda a minha história. Gente, olha que legal. Isso, toda a minha história. Já era para ter escrito esse livro há mais tempo. Mas aqui foi que eu comecei a querer fazer isso. Porque eu disse, tem muito trabalho, tem muita coisa. E também tem as minhas experiências de outras exposições, né, que eu já fiz. Com relação a isso de dom e de... Você, me corrija se eu estiver errado, mas você, não lembro se você chegou a fazer uma academia, um curso de... Só de arte? Só de arte? Não. Não? Eu tenho curso de educação artística em artes plásticas pela universidade. Você tem um curso de 5 anos, sim, formada? Isso, acadêmico. Então você fez... Mas quando eu fui para a universidade, eu já expunha, já está fazendo exposição. Não, é isso que eu quero perguntar, é para chegar na seguinte pergunta. Você desenvolveu um dom. O que eu quero dizer é o seguinte, quem não tem esse dom, e pelo jeito você tem um dom da escrita também, para escrever, né? Porque eu perguntei para saber, você vai escrever, e você também não tem uma cultura de ter aprendido, vou escrever. Na verdade, a leitura, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco para o jovem. Eu também fiz pedagogia, né? Que eu ia fazer gestão escolar. Você também tem isso ajuda um pouco, sabe, gente? Para a pessoa entender que no fim das contas, é um conjunto de vivências. Eu queria que você falasse disso, porque as pessoas, eu não tenho dom, então eu nunca vou ser pintora, eu nunca vou ser... Eu queria que você falasse um pouco disso. Tá, vou falar um pouco. Porque, o que eu tenho de fato falar? Não, porque o dom, você tem o dom, mas e quem não tem? Tá. Acontece mas quer aprender. Para mim, é a vontade, é de dentro. Eu queria, mas eu não tenho dom. Então a pessoa vai aprender a técnica. Ela vai aprender a técnica. E vai desenvolver. Isso. É possível. É possível. E quando ela vê, ela já está desenhando. Isso quando a pessoa quer. Mas se ela não quer, não adianta. Ela gosta de tantas vertentes da arte. A pessoa às vezes não consegue desenhar, mas ela é boa de fotografar. Eu conheci tinha muitos colegas que optavam só pela fotografia, outros pelo teatro, outros pela moda, né? E, enfim, tudo ali dentro do meu curso. Era artes plásticas, mas no final um saiu para o teatro, um para dança, outro só para fotografia, outro para cinema. Tenho amiga que faz cinema, né, lá ali dentro da arte. E então é isso. Tem caminhos, né? Tem caminhos, tem caminhos. A arte é muito ampla. Não é só pintar, gente. Pintar fica muito limitado. Eu faço isso porque é o que eu gostava. Eu queria. E eu senti daqui de dentro, assim, vai. Porque era vontade. Agora, por exemplo, se eu for trabalhar com fotografia, cinema, eu posso até entender. Mas não é o... Não é. Eu tenho vontade de cantar. Eu até sei cantar um pouquinho aqui em casa, mas eu não me jogo para ser uma cantora.
hein? Você vai em karaokê? Até eu tinha karaokê em casa. Que eu Aqui gosto. tem 2 karaokês, eu ainda não fui nenhum dos 2. Eu gosto muito de cantar. Bom zero, Pois mas eu gosto de cantar eu muito. gosto também. Mas a ser profissional da música, Não, né? é isso aí que eu digo. A gente, olha só, todo mundo tem um dom. Não adianta. Todo mundo nasce com alguma tendência artística, gente. Nós somos quê? Seres sensíveis, nós somos seres espirituais sensíveis. Você quer dizer, olha, eu nunca pensei dessa forma. Sim. Você quer dizer que, por exemplo, um médico que é super racional e tal, pragmático, e tal, ele pode ter sensibilidade, uma sensibilidade artística? Se ele quiser, sim. Olha. Eu já vi médicos que são músicos também, que tocam, cantam, né? Oh, por que não? Talvez uma forma de se desligar um pouco. Agora sim, ele só não vai, se ele está dedicado à medicina... Não vai ser profissional da pintura, por exemplo, ou da música. A gente pode gostar de um monte de coisas. Não impede, por exemplo, se você quiser cantar no karaokê, você cantar bem no karaokê. Eu, quando vou cantar no karaokê, é mal. Mas eu gosto, karaokê é justamente para isso. É bem divertido. Para se divertir. Ai, gente, é tão divertido. zoar, você canta mal para caramba. Sim. E vai e canta. E, qual o problema? Eu acho muito legal, muito legal. Não é? A gente se experiencia nesse momento, sério, a gente se experiencia. O karaokê para mim é uma forma de arte também, e o karaokê já foi lá na década de 80, 90, teve o auge, né? Lá em São Paulo e tal. E é uma forma, você como artista pode entender até melhor que eu, é uma forma de se soltar, né? Sim. E principalmente não se preocupar com o que o outro vai pensar. É verdade. Tá certo, sim. Né? Karaokê, em tese, para quem não sabe cantar. É verdade. Para se divertir, para se divertir e tal. E agora, aqui em Itapetininga, a gente tem 2 lugares que eu conheço, assim, que eu sei, mas ainda não deu para eu ir. Então, é bacana ouvir você falar de que você pode, se você quiser. Sim. Na verdade, para a vida, né? Uhum. Para a vida. E também eu acho que um primeiro caminho é a pessoa gostar de ter conhecimento. Quando ela tem conhecimento, a partir daí, é como se abrisse, assim, sabe, caminhos dentro dela. Ela vai tendo conhecimento e começa a abrir caminhos, né? Vamos ver que diz que leitura é luz, né? Leitura é luz. Leitura é luz. E aí, a partir daí... Você começou já a escrever? Já. Como que é não sei se você pode falar isso, se você tem isso, como é que é o seu ponto, sua rotina de escritora? Como assim? Você precisou de dom? Você escreve todo dia? Ou você, essa coisa de dom, não, de ter hoje eu tô sem bloqueio, tô com bloqueio, não sei das quantas. Mas é verdade, isso acontece sim. Quando eu comecei, por exemplo, nesse livro agora que eu tô começando... É o primeiro? Vai ser o primeiro, não sou escritora, mas eu já era um projeto faz tempo, e só agora, olha, agora está começando. Então, é um momento que eu me sinto à vontade de escrever. Quando eu não quero, pronto, deixa parado, como está parado. Sabe por que parou? Porque eu me envolvi com tanta disposição agora. E eu estou deixando passar isso tudo para voltar, né? Porque eu quero continuar e eu quero fazer um livro. O meu livro ele vai ter muita imagem. Já tem nome, não? Ainda não tem nome, mas vai ter muita imagem. E um livro com muita imagem é carinho. É porque você vai ter que definir o tipo de foto, como é que vai ser a foto. Tem que ser a foto colorida, um papel especial. Preto e branco já não vai poder ser, porque as minhas pinturas são muito coloridas. Coloridas. Agora, a gente está indo na reta final, eu queria que você falasse da Frida. Quanto tempo que ela ingressou na Frida, na Frida Kahlo, e rapidamente queria que você falasse da importância, até para a sua vida mesmo, dessa mulher bem de vanguarda, lá de 1900 e bolinha. Bem, eu estava no curso de artes,
E nós estávamos com muita... O pop, no começo dos anos 2000, estava muito em alta. A pop art, né? Uhum. A pop art, todo mundo sabe que foi nos anos 60, veio Aquele, né, com Andy Warhol. isso. E aí, Eu continuou. amo Nova York. Aquele coraçãozinho, I Love Nova York, é dele, sabia? Sim. E aí, no curso de artes, foi deu um boom, assim, de pop art. E a pessoa, a figura central era Frida. Muito, muito, muito Frida Kahlo, uma época de pin-ups, sabe? Aquelas mulheres, as pin-ups depois da Segunda Guerra, que estavam muito em alta, volta aquele retrô. Uhum. Tá, é retrô. A Frida Kahlo, ela se aparece para mim por causa do movimento retrô, né? E eu comecei a fazer ela diferente. Eu não queria aquela Frida Kahlo séria, olhar fechado, meio triste, aquela mulher que sofreu muito. Aí eu fui, claro, né, buscar a história dela, assistir o filme. E eu senti uma coisa assim, de que não, eu não quero esse sofrimento na minha arte. A minha arte é colorida. Eu quero fazer uma Frida com olhos brilhantes. Linda. Eu quero fazer uma Frida com flores, muitas flores, sorriso, jovial. E essa Frida para mim, ela é uma Frida livre. Tanto que no meu projeto, que eu pensava em fazer ainda lá em Belém, o meu carro-chefe seria um quadro, mais ou menos, de 1 por 1, muito grande. Ela é uma grande borboleta rosa. Tanto que eu apresentei aí a borboleta rosa, ela nunca esqueci essa borboleta que eu projetei para uma exposição. E ela seria essa Frida que se transformou, uma Frida renascida, né? Por isso que é tão coloridinha, assim, né? Eu comentei com ela, e isso conversei com uma outra amiga minha, ela também tinha ela perguntou a mesma coisa, tinha a mesma impressão. Eu falei assim para ela, eu fiquei surpresa da sua exposição ser de uma Frida alegre, porque eu quase não vi a exposição de Frida, porque eu não gosto daquela Frida carrancuda, feia, expressa muita dor. Deve assim, não, Cris, eu trouxe uma Frida suave. Eu falei, ainda bem. Porque, enfim, e aí eu comentei com minha amiga, a primeira pergunta que ela fez para mim, ela falou assim, foi a Frida séria, aquela Frida sofrida? Eu falei, não, uma Frida encantadora, na juventude, a artista quis retratar uma suavidade, porque a arte dela é mais minimalista, é mais assim. Ela falou, então eu vou ver. Até quando a pessoa pode ver lá na Casa Kennedy? Acho que ela vai ficar 1 mês lá. E depois ela vai para outro espaço. Ainda eu não vou falar porque eu acho que tem que ver ainda, eles estão vendo. Isso é outras pessoas que querem. E eu não sei se eu poderia falar agora aqui. Não precisa falar. Mas ele vai para outro espaço dali. Sabe? É bom. E você, eu sempre posso perguntar, por exemplo, se alguém tiver interesse em comprar um quadro seu da Frida, você vende? Sim. Não é a venda, não foi criado para vender, mas está à venda. Está à venda, né? Se as pessoas quiserem. Bem, né? Isso. Se as pessoas quiserem, está à venda. Porém, enquanto estiver sendo exposta à exposição, ela permanece na exposição. Acabou a exposição, já é da pessoa, né? Já é da pessoa. Ah, que bom. Eu vou pedir para você... nós vamos terminar agora, mas eu me comprometo, e ela também, a pegar algumas fotos e vou escrever depois para você acompanhar, ou até um pequeno filme, se for possível. E cada foto da arte, ela vai dizer impressionismo, ou para a pessoa se situar, conhecer um pouco da arte, das coisas da arte, das escolas da arte, através da arte dela, que você passou. Uhum. É possível, né? Porque ela tem várias e o que ela está fazendo, que depois a gente vai mostrar, pegar o que ela está fazendo agora. Então, assim, e a primeira entrevista
A partir dessa entrevista, a gente pode bolar uma outra, um outro tipo, focando especificamente e mostrando, por exemplo, vai numa galeria, mas a gente pode pegar uma arte e mostrar esse quadro. Numa entrevista, a gente tem possibilidade de fazer coisas diferentes numa entrevista. Então, eu gostaria que você falasse para a pessoa que está ali, eu queria que você passasse uma mensagem de obstinação. A gente está passando uma fase meio delicada na nossa sociedade, de um modo geral, para não desistir, uma coisa assim, de força, essa força que você tem, que você passa, ela passa uma suavidade que, conversando aqui, a gente vê que é força. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Para essa pessoa que está meio desanimada, assistindo a gente, eu posso fazer também, seja homem, seja mulher. Às vezes a gente conhece pessoas assim que passam por uma situação difícil. Olha, bem né? ali, Ana. Bem difícil. E procuram terapia, né? E se entope de remédio, ela tenta sair daquele quadro, mas sempre com os remédios. E fazer algo que seja criação dessa própria pessoa. Esse momento de criação, ele te coloca num lugar de pessoa forte, de pessoa que é capaz. E quando você está criando, ou seja, pintando, ou bordando, ou costurando, ou fazendo qualquer coisa, ou artesanato, são coisas tão gostosas de fazer, e você fica feliz porque você criou aquilo, você olha e tem um prazer, uma felicidade quando vê aquilo pronto, que você esquece por um momento, uns momentos, aquilo que você estava embrenhado ali, você afundou naquilo. Eu já fiz terapia e eu já vi várias mulheres fazendo terapias com bordado e com outras coisas, né, em centros, e que elas iam se curando aos poucos, elas praticavam outras atividades, e esse é o momento. É arte, é artesanato, porque a arte é uma coisa, artesanato é outra. O artesanato geralmente é feito em série, coisas parecidas em série também. Muita gente gosta de fazer, se adapta a esse tipo de fazer, né? De criar, de construir. É isso. A gente vai descobrindo a nossa criatividade dessa forma. Quando a gente está muito parado, a gente está olhando para o abismo também olha para a gente. Que lindo, né? É forte. E é emocionante, você me deixou emocionada. Eu agradeço muito, Obrigada. muito. Obrigada. E você que está aí, não olhe para o abismo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Essa aqui é uma das obras do tempo que comecei a pintar, em 94, no estilo mais acadêmico.